Show, tá gravando, galera. Pessoal, boa tarde a todos, né? Como é que foi aí? Opa, chegando mais gente. Como é que foi essa semana aí? Tudo bem? Questão lá das notas. Tá tudo certo? Vocês chegaram a conferir lá? Vamos ter o conselho amanhã, né? Tá tudo bem lá nas disciplinas, nenhuma confusão com as notas. Só, Nathalie, a questão da Sara, né, que não falou comigo, né? Ela ainda não conseguiu mandar e-mail para mim, não? Ainda não. Bom, não chegou nenhum e-mail para mim. Seria legal ela entrar em contato, porque amanhã tem conselho, né? Aí aquela coisa a gente leva para o conselho, entendeu? O pessoal, até para os outros professores ficarem cientes também da questão dela. Eu vou falar, né? Mas como eu não tenho contato com ela, não posso entrar em mais detalhes das dificuldades dela e etc. O Rafael, você está falando do resumo de prática profissional? Eu não estipulei um prazo específico ainda não, mas quanto antes você fizer, porque a gente vai reunir amanhã com os professores e aí seria legal eu já ter o resumo, né, para a gente conversar aqueles problemas, as dificuldades de vocês, né? Ana Clara, tá bom, manda. Você mandou um e-mail para mim? Não sei, posso ter passado batido aqui, tá, Ana Clara? Mas eu não tô lembrado. A nossa reunião. Aliás, eu tenho até que avisar o meu grupo aí, pessoal do TCC amanhã, né? Aproveitar que tá todo mundo aí. Amanhã, então, a gente não vai ter o nosso encontro, tá? Por causa dessa reunião amanhã que tem do conselho. Ouviram aí, Ian, Ingrid, né? Então amanhã vocês ficam liberados, mas vão adiantando lá o nosso TCC, tá? Aí a gente marca um outro dia aí pra gente repor. Vai ser amanhã às 14 horas, João Pedro, que nós vamos reunir com os professores. Henri, pode mandar. Eu criei lá um link no acadêmico para encaminhar o TCC, entendeu? O resumo do TCC. Você pode mandar o PDF por lá, tá? Mas não, lembrando, tá, pessoal? Isso aí não é uma obrigação, não está valendo ponto, não tem prazo para enviar. Assim, prazo tem porque o seu TCC tem que acabar, né? Mas isso não é uma atividade para disciplina, até porque alguns orientadores têm métodos diferentes de trabalhar, tá? Então eu não estou tornando obrigatório. Eu estou pedindo apenas para poder tomar conhecimento do trabalho de vocês, né? Para ajudar vocês na escrita e já para deixar um texto encaminhado, porque quando a gente vai escrevendo, as coisas vão tomando forma, tá? No nosso trabalho. Por isso que eu pedi esse resumo do TCC. É lógico que você vai poder depois entrar nesse resumo e poder alterar. Isso não é um resumo definitivo, não. Eu acho até que teve uns alunos que comentaram, é como a ideia do pré-projeto, é mais ou menos isso. Só que mais simplificado, é só um resumo. Entendeu, Henri? Entendeu o pessoal que perguntou aí também de prazo? Tá? Fica à vontade. Quanto antes você me mandar, mais fácil fica para mim, né? Para a gente trabalhar. Mas não tem um prazo específico, não. Tá? Se puder mandar até amanhã, beleza.
Bom, pessoal, mas vamos falar aqui da nossa disciplina, né? Porque hoje, eu comentei semana passada que essa semana eu ia passar uma atividade para vocês, certo? Já iniciando aquela nossa conversa, iniciar uma atividade aí com prazo para vocês, a gente compor a nossa segunda nota, a nota do segundo bimestre. Tá? Então eu pensei aqui num novo joguinho, eu quero mostrar para vocês a ideia, e se vocês comprarem a ideia, a gente toca esse projetinho aí para ser a nossa segunda nota. Tá? Deixa eu explicar aqui primeiro, deixa eu compartilhar minha tela. O Leandro, amanhã às 14 horas seria o horário da aula do Leandro. Mas eu acho que quem está em aula, né, Luiz Maurício, segue a aula, não É, é isso? segue a aula. O Orlando vai ter aula também, que ele já me avisou. Então, quem está em aula, segue a aula. Entendeu, João Pedro? Então vai ter aula normal com o Leandro. Eu tô mudo? Eu também? Não, tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô. Ah, o João Pedro aqui. Você ouviu não, João Pedro? Pergunta Cantar o para nome ele. do Flamengo aqui para ver se todo mundo ouve. Ah, não, pelo amor de Deus. Vai cair a live. Vai cair o link aqui. Beleza, mas você chegou a ouvir o que eu falei, João Pedro? Vai ter aula normal, tá? Com o Leandro. Amanhã, você perguntou aqui se no horário da reunião, se você ia ter aula com o Leandro. Tá? Mas vai ter aula normal para os professores. Tá bom? É só os professores que não estão em aula nesse momento é que vão para esse conselho. Tá? Então não vai atrapalhar as aulas, não. Beleza? Aí, se você quiser conversar, se você não encaminhou o resumo, quiser conversar com ele, conversa, depois você encaminha para mim. Se vocês concordarem em encaminhar esse resumo, encaminha para mim. Tá bom? Olha o carro de som chegando aqui. Pessoal, então olha só. Eu preparei aqui uma ideia para a nossa próxima atividade. Qual é a ideia? É tipo um código secreto, né? O cara tem que descobrir um código secreto e vai usar os conceitos que a gente aprendeu na última aula. Eu quero que vocês pratiquem esses conceitos, né? De criar, uma biblioteca de valores, né? E aí eu pensei o seguinte: a gente pode criar uma espécie de um jogo onde o computador escolhe uma palavra, tá certo? Tem uma lista de palavras. A gente pode criar até palavras com diferentes dificuldades. Por exemplo, a gente pode criar uma library, uma... Peraí, deixa esse carro de som passar aqui, que ele tá alto pra caramba. Ele pode criar uma lista, né, com palavras fáceis, por exemplo, palavras de até 4 letras, por exemplo, igual essa aqui, ó, né? Palavras de 4 letras. Estão enxergando minha tela, né? Sim, Kio, tá legal. Beleza. Tá. Então, olha só, uma lista com, vamos botar aqui, 30 palavras com 4 letras. Seria o nível fácil. Depois o nível médio, mais 30 palavras com 5 letras. E o nível difícil, mais 30 palavras com 6 letras. Tá? E aí, qual é a ideia? A ideia é que o jogo ele vai sortear uma dessas palavras,
né, dependendo do nível que a pessoa escolher, e ele vai embaralhar essas palavras, as letras dessas palavras. E a pessoa vai ter que descobrir que palavra é essa. Por exemplo, ó, vamos rodar aqui um pequeno código para vocês verem o que está rolando aqui. Ó. Aqui ele sorteou uma palavra de 3 letras. Seria muito fácil, né? Então, a palavra é vez, né? E ela foi misturada e ficou Zev, né? Ficou o contrário. Aqui é ela montada, né? Aqui ela é separada em letras, aqui ela é montada. E o computador, para dar uma ajuda ao usuário, fala quantas letras estão na posição correta, né? Então, nesse caso aqui, tem uma letra na posição correta. E a pessoa tem que tentar descobrir as palavras. Toda vez que ela digitar uma nova palavra, vamos supor, a pessoa achou que a palavra é ZVE, por exemplo. Aí ele vai falar novamente quantas letras estão na posição correta, de acordo com a tentativa do usuário. Tá? E aí ele vai falar, ó, agora nesse caso aí que você mexeu, tem 0 letras na posição. Então ele sabe que ele tirou uma letra da posição correta, tá? Que já estava na posição correta. E ele vai fazendo isso até ele descobrir qual é a palavra. É lógico que com 3 letras não é nada difícil, né? Mas se a gente começar a botar aqui, por exemplo, ó, essa palavra aqui, né, é homem, né? Deixa eu chegar um pouquinho para cá para enxergar melhor. Olha lá. Ele sorteou aqui, dessa lista de palavras aqui, homem. Então, ela aparece assim, né? E tem 3 letras na posição correta. Tá? Aí a pessoa vai ter que digitar, tentar descobrir aqui que palavra que é, né? Mexendo aqui, escrevendo a palavra na ordem correta. Tá? Eu ainda não fiz o jogo, né? Vou deixar para a gente... vocês fazerem, né? Mas eu vou estar acompanhando com vocês. Mas eu fiz uma parte aqui da estrutura do código que eu quero que vocês vejam, que é o esqueleto do código, né? Então, olha lá, ó, como eu ensinei na aula passada, a gente criou aqui um pequeno dicionário de palavras, né? Aqui com 21 palavras aqui. Aqui eu não fiz nível, não fiz nada, né? Todas as palavras aqui foram soltas, né, de forma independente do tamanho, né? O ideal é que a gente crie aqui pelo menos mais 2 bibliotecas dessa e coloque palavras de tamanho iguais, né? Então, por exemplo, eu seleciono lá para o nível 1, a gente pode começar com 4 letras para ficar fácil, né? Bem fácil. Né? Depois com 5 e com 6 letras, que aí vai ficar mais difícil. Ou se achar, pode botar 4, 6 e 8, que aí vai ficar bem difícil, né? E a gente selecionando essas palavras, o computador, o que ele vai fazer? Ó, vamos ver aqui. Ele vai fazer, pessoal, lembra daquela função de switch que eu mostrei na aula passada? Né? Que foi a pedido do colega de vocês, que a gente tivesse uma função de switch. Então, eu aproveitei uma função daquela e falei, ó, palavra vai receber uma ordem aqui, ó, uma posição, porque o que esse cara faz? Ele pega aqui, se seleciona, né, e vai pelo índice desse nosso dicionário aqui e encontra qual é aquela posição, que palavra está naquela posição. Então, a gente vai sortear aqui um random de 0 até 21, certo? E aí, o que ele vai retornar para a gente? A palavra escolhida. Essa palavra é armazenada aqui nessa variável palavra, porque é feito esse retorno da função. Estão lembrados aí da definição de função? Como é que a gente faz em Python? Bem simples, né? Dá o nome, coloca esse def aqui, dá o nome, e aqui é um parâmetro que você queira passar para essa função. Então, ele vai retornar, essa função vai retornar
justamente a posição que foi sorteada randomicamente aqui, ó, né, vai retornar aquela palavra naquele índice. Beleza. Esse retorno é salvo aqui em palavra. Tá legal. Aí eu criei aqui, tem dois modos, depois eu vou mostrar os dois modos para embaralhar, né? Eu criei aqui um modo para misturar. Uma das formas que eu fiz aqui foi usar a função list. O que a função list faz? Tá? Uma coisa muito legal do Python é que ele trata strings de forma muito tranquila, tá, pessoal? Então, por exemplo, vamos supor que aqui ele retornou uma string, né? Palavra recebeu uma dessas strings aqui. Tá? Mas como eu quero mexer com as letras, tá? O que eu vou fazer? Eu vou usar essa função list que vai transformar essa variável aqui, mistura, como um vetor, né? Como uma lista de letras que estavam nessa palavra. Então ele vai pegar a string e vai separar letra por letra e vai criar uma lista. Exatamente isso aqui, ó. Né? Então a palavra homem aqui no caso ficou separada letra por letra em uma lista. Beleza? Aí o que eu faço com isso aqui? Eu vou guardar aqui uma lista, ó, cria uma lista vazia, e eu simplesmente vou guardar todas essas letras nessa lista ordenada aqui. Estou fazendo aquele append, né, para adicionar todas as letras, né, que estão nessa palavra. Mais uma funçãozinha aqui que trata com string, que é a função de len. Né? Isso aqui ela está dizendo qual é o tamanho dessa string. Tá? Então essa função aqui ela retorna, né, vai fazer um range que vai de 0 até o tamanho da string. Tamanho -1, né? Lembrando que esse range ele não inclui o último valor, né? Não inclui aqui esse último valor. Então vai de 0, né? No caso aqui, por exemplo, da palavra homem, tem 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então vai de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Muito bem. E aí ele vai adicionar essas letras, letra por letra aqui, nesse ordenado. O resultado é que você vai ter uma cópia de mistura em ordenada. Então a gente está fazendo uma cópia aqui dessa lista para essa lista. Beleza. Deixa eu voltar aqui. Uma vez que isso foi ordenado, que essa palavra foi gravada aqui, eu tenho ordenada, eu só imprimi aqui para vocês verem, né? Essa palavra ordenada aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar aquele random shuffle que a gente já usou no exercício do bimestre passado para embaralhar a lista. Tá? Então ele vai embaralhar essas letras. É nessa hora aqui que a palavra essa palavra homem aqui, ela vai ficar toda embaralhada. Tá? E isso vai ser salvo na própria lista de mistura. Tá? Então mistura que tinha a palavra ordenada vai ficar toda misturada aqui. E aí eu imprimi para vocês verem novamente o resultado aqui, né? Desse embaralhamento aí, né? Dessa confusão que ele fez com as letras. Muito bem. Agora, para apresentar para o usuário, né, eu falo assim, eu não quero apresentar para o usuário letra por letra, para ficar feio, vai ficar feio isso aqui, né? Letrinha por letrinha aqui para o usuário. Então, existe uma função aqui de string, outro tratamento de string que eu queria mostrar para vocês, que é o join. O que ele faz? Ele acrescenta, ele concatena strings, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar essa ep_mistu aqui, uma variável qualquer aqui, tá? Vai receber vazio mais a junção dessas letras aqui. O resultado é a string montada. Só que eu não estou pegando da ordenada, eu estou pegando da que foi embaralhada. Então o usuário, a gente vai mostrar para o usuário isso aqui, ó, né? Que é exatamente o resultado desse join aqui com a mistura, tá? Beleza.
E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer uma pequeno for, aqui eu fiz um pequeno for, para ver quantas letras estão na ordem certa, comparando as duas listas, né? A lista que está misturada com a lista que está ordenada. Tá? Cada letra que tiver na posição correta, ou seja, eu vou varrer aqui todas as posições da string, né? Se a letra coincidir com a letra ordenada, então essa letra está na posição certa. Então ele vai contar aqui quantas letras estão na posição certa, para dar uma ajuda para o jogador, né? Então ele vai olhar aqui, por exemplo, a gente tem 1, 2, 3 letras na posição certa. Então ele vai mostrar aqui na tela para o usuário as 3 letras na posição certa. Tá? Então isso aqui, na verdade, eu só mostrei para debugar o programa, para vocês verem, né? Para o usuário vai aparecer isso não. Para o usuário vai aparecer só isso aqui, ó, a palavra misturada, quantas estão na posição correta, tem 3 letras na posição correta, e aí ele vai digitar, né, qual vai ser a palavra correta. Então vamos supor que ele digite lá uma coisa maluca aqui, MEOHM, tá? Tentando descobrir o que é isso. Aí o computador vai olhar isso aqui e vai ver quantas estão na posição correta. Tá? E assim a gente vai fazendo até o usuário descobrir qual é a palavra. Entenderam? Fala aí comigo. Entenderam aí, galera? Qual é a ideia? O que vocês acham? Pode ser a nossa atividade? Se vocês concordarem, vocês concordando, eu formulo direitinho lá, explicando as regras, certinho, né? Compartilho esse código aqui com vocês e a gente marca para daqui a 2 semanas, pode ser? Tá tranquilo? Vou formular aqui, pessoal, então, se vocês concordarem, então, eu vou formular aqui, vou colocar aqui nessa parte aqui, né? Vou especificar direitinho o código, vou compartilhar esse código aqui, vou arrumar um pouquinho ele para deixar ele mais visível para vocês, tá? E vocês façam aí podem escolher. O ideal é que tenha 3 níveis de dificuldade, tá? Vou deixar isso como regra. Tá? E aí vocês criem 30 palavras, tá bom? Né? Ninguém vai ficar jogando isso muito tempo, não. É só um conceito, é um jogo conceito, né? Então, 30 palavras fáceis, 30 palavras médias e 30 palavras difíceis. Dependendo do que ele escolher, vai fazer o sorteio aqui, embaralhar as letras e ficar ajudando o usuário a desvendar qual é esse segredo. Show? Aí semana que vem a gente tira as dúvidas desse trabalho, né? Se caso surja aí alguma dificuldade para fazer. Tá? E na semana seguinte, daqui a 15 dias, a gente já tem a nossa primeira atividade que vai compor a nota do segundo bimestre. Né? Depois a gente, mais para frente, vai fazer uma outra atividade que aí a gente vai ter aquela... Só que dessa vez, pessoal, isso eu quero deixar bem enfatizado. Não compartilhem código. Tá? Vai ser a primeira coisa que eu vou olhar se tem código parecido. E não adianta trocar a palavra. Ah, não, Kiko, mas eu troquei a palavra. Não, mas eu vou saber se o código é copiado ou não, tá? Não adianta trocar nome de variável. Façam o seu código. Tanto é assim, pessoal, que eu criei aqui, só para vocês terem uma ideia, eu fiz de um outro jeito aqui acima, ó. Deixa eu comentar essa parte de baixo aqui. Só para vocês verem que quando a gente programa,
fica claro ali que foram que os códigos são bastante diferentes quando a gente faz o nosso programa. Por exemplo, nesse caso da mistura aqui, ó, olha como é que eu fiz, ó. Só para misturar as palavras eu já fiz um código diferente, ó. Aqui eu tinha feito copiando, né, fazendo um for aqui, né, nessa linha 43 aqui, fazendo um for, copiando, criando uma lista de ordenados e depois embaralhando a primeira lista aqui, né, no shuffle. Aqui já fiz diferente, ó. Aqui nesse caso, a mistura vai receber um random sample. Quem não lembra do random sample, ele colhe as letras de uma string, tá? Então, ao invés de pegar uma lista e embaralhar uma lista, aqui ele está sacando letras da string, tá? Quantas letras ele vai sacar? Todas as letras, porque é comprimento da palavra. Mas quando ele faz essa busca de letras, ele faz aleatório, por isso que é um método de random, né? Do caso da classe random aqui. Então ele está buscando as letras de dentro da palavra. Reparem que é uma técnica para embaralhar diferente da técnica que eu usei aqui, né? Que eu crio a lista e misturo ela. Aqui não, aqui eu vou sacando as letras e vou colocando numa mistura, tá? Então esse aqui, se eu rodar, também faz... Olha lá. Opa. Acerto. Ah, porque eu deixei esse print aqui, ó. Olha lá, se eu rodar isso aqui, também vai, olha lá, embaralhar, né? A palavra era não e ficou o an, né? Então, repare, ele também embaralha, só que usando uma técnica diferente, tá? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Façam o código de vocês, né? Não compartilhem o código para a gente não ter problema. Porque dessa vez, eu e o Luiz Maurício, nós não vamos fazer a melhor nota, não. Nós vamos tirar a média, né? E a gente viu aí que chega no final do bimestre, vocês já ficam com um monte de trabalho para fazer. Então, não dá tempo, né, de fazer de novo, reencaminhar. Então, façam o seu direitinho para a gente não ter problema, tá legal? Deixa eu voltar aqui. Aqui são dois exemplos, né, de como embaralhar para vocês o código. Minha melhor nota foi 3. Não, mas agora você recupera, Rafael. Você recupera. Entendeu? Não tem problema não. Agora tem a chance aí de recuperar. Tem muita chance para recuperar. É só fazer o nosso trabalhinho direitinho, que eu vou estar aqui para te ajudar. Lembrando isso, tá, gente? Kiko, não estou conseguindo fazer, eu sento, faço com vocês, a gente abre uma videochamada, tiro as dúvidas para vocês, tá? O importante é a gente não copiar do colega, tá? Os grupos já estão formados, né? Sentem com seus amigos aí, vão programar, que é legal fazer esses joguinhos aí em Python, tranquilo. Python é muito rápido, né? Com poucas linhas de programação vocês vão fazer isso aí. Um jogo desse, a única coisa que vai dar muita linha, porque são dicionários grandes. Então você vai ter 3 dicionários aí, só aí você vai ter, sei lá, umas 90 linhas, tá? Mas é 90 linhas de palavras que vão ficar lá. Código mesmo não vai dar nem 20 linhas. Tranquilo, galera? Dúvidas aí quanto ao trabalho? Ainda nenhuma. Show. Então vamos lá, pessoal. Eu vou colocar hoje isso aí para vocês, tá? Colocar lá no Moodle, né? E aí a partir da semana que vem já fica aberto para vocês enviarem, tá? Mas não precisa enviar semana que vem. Vocês têm 15 dias para enviar para a gente, tá bom?
É isso aí, meus amigos. Boa semana, bons estudos e nos vemos quarta-feira, se Deus quiser. Até, um abraço. Até daqui a pouco, né? Vocês têm aí de novo o encontro. Parando a gravação aqui.